Primeiro, eu quero cumprimentar pela intervenção, pelo seu pronunciamento hoje nessa sessão belíssima que tivemos, na sessão de homenagem à consciência negra. Sessão essa dirigida em boa parte pelo senador Paim. Cumprimento a senadora Ana Amélia, sempre muito atenta a todos os assuntos aqui, senadora. Obrigada, senadora Vanessa. E, nesse momento, senhora presidente, eu venho à tribuna para falar um pouco do que tem sido os nossos trabalhos aqui no Senado Federal em relação às investigações que envolvem atos criminosos acontecidos em torno do CARF. Eu que relato essa CPI, hoje tive a oportunidade de apresentar o relatório, fazer a leitura do relatório. Um relatório que deverá ser votado na semana que vem, na próxima quinta-feira. E deixamos claro, tanto eu quanto o presidente, senadora Thaídes, que a apresentação do relatório não significa dizer que nós o confrontaremos, tampouco eu tenho essa intenção, de confrontar o meu relatório com possíveis posições divergentes que qualquer senador ou senadora apresente na CPI. E tampouco estou fechada ao diálogo. Pelo contrário, apresentei hoje o relatório. Não é um relatório concluso ainda, porque estamos abrindo esse prazo de uma semana para que todos os membros da CPI, até aqueles que não participam, mas que acompanham os nossos debates, a investigação em torno dessas questões, possam apresentar sugestões, senadora Ana Amélia, porque é muito drástico o regimento do Senado Federal no que diz respeito às CPIs. Quando há uma CPI, o relator ou uma relatora apresenta um relatório, só há uma possibilidade, ou vota contra, aliás, duas, ou vota contra ou vota a favor. E quem for contrário só tem uma saída, apresentar um voto em separado. Para que fique registrado. Nesse caso, nós estamos, o relatório já está disponibilizado para quem no Brasil tiver interesse em conhecer, está disponibilizado no site do Senado, da CPI do CARF, CPI do Senado Federal, que investiga irregularidades, corrupção em torno do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recurso Fiscal. E na quinta-feira, após ouvir todos os senadores e senadoras, a gente deve votar o relatório. Então, eu aqui quero apresentar um resumo, aqui nesse momento, no dia de hoje, um resumo do que a gente tem realizado no âmbito dessa CPI desde o mês de abril, que é quando instalamos a comissão de investigação CPI, que trata de assuntos vinculados ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. CPI essa que foi criada por meio do requerimento 407 do Senado Federal, cujo primeiro subscritor foi o senador Ataídes, que é o senador que preside a nossa CPI. O relatório ele é bem extenso, ele é composto, senhora presidente, essa primeira versão de 201 páginas, o relatório, e que possivelmente daqui até o final da semana, início da semana que vem, a gente deva promover algumas inclusões e, quem sabe, até algumas modificações. O relatório que apresentei, ele trata, sobretudo, de apresentar, deixar muito claro, numa linguagem simples, de fácil compreensão, apresentar uma série de provas que nós conseguimos coletar durante o trabalho de investigação, que envolvem empresas, ex-conselheiros, escritórios de advocacias e as tais das empresas de consultorias. Além de recomendações, especialmente a recomendação de 28 indiciamentos que nós estamos apresentando, recomendação de indiciamento de 28 pessoas, nós também apresentamos sugestões legislativas e sugestões encaminhadas ao Poder Executivo, e essas sugestões têm como objetivo garantir uma reformulação completa do sistema do contencioso administrativo fiscal brasileiro, para que a gente possa melhorar as possibilidades do Estado brasileiro arrecadar recursos. A gente vive uma crise séria, uma crise que, para além da crise política, é uma crise econômica significativa. E uma crise que envolve a União, envolve os estados e envolve também os municípios. E, diante dessa crise,
quais as iniciativas que a gente vem acompanhando, senadora Ana Amélia? Os estados, como o seu estado, como o meu estado, aumentando as alíquotas de ICMS. Aqui no Congresso, a gente debatendo a necessidade de criar novas fontes de arrecadação para o governo federal. Mas a gente precisa, o Congresso brasileiro precisa se debruçar, precisa se dedicar ao estudo desde da formatação legislativa até o dia a dia, ou como se desenvolve as estruturas que trabalham para arrecadar os tributos, os impostos e as contribuições que vigoram em nosso país. E melhorar o nível de arrecadação. Isso é um problema muito grave. Eu tenho certeza absoluta, se tivéssemos feito há 1 ano, há 2 anos, as reformas na legislação brasileira que precisam ser feitas, nós reformamos recentemente o Código do Processo Civil, mas o Código Tributário, o Código da Administração do Contencioso Tributário, que não é código, são leis, vem lá da década de 70, senadora Ana Amélia, lá da década de 70. E é um emaranhado de legislação, conflitantes uma com as outras, que dá espaço para que as empresas cada vez mais não paguem, não recolham os tributos e ainda judicializem, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judiciário, o que faz com que o Brasil deixe de arrecadar um percentual, uma quantidade de recursos significativo. Nós, senhora presidente, eu quero aqui tomar a liberdade de falar sobre algumas das conclusões que nós chegamos e que eu expresso no relatório apresentado e lido no dia de hoje. A partir de todos os elementos de prova colhidos e das audiências públicas realizadas, nós percebemos e descobrimos, dando sequência aí à operação Zelotes, que também está encarregada, aliás, foi quem começou tudo, de investigar denúncias gravíssimas, e hoje nós temos um conjunto de elementos probatórios significativos, sejam de depoimentos, sejam de documentações, sejam fruto das escutas, da quebra de sigilos telefônicos, fiscais, bancários ou da própria escuta telemática que foi desenvolvida. Então, a gente tem hoje uma documentação muito farta que prova a existência de um esquema criminoso que contava com a participação de diversos atores, todos eles com condutas igualmente reprováveis. De um lado, as empresas corruptoras, que se utilizavam de esquemas sabidamente criminosos para deixar de pagar tributos devidos, subtraindo bilhões. E eu aqui quero frisar, senador Raupp, bilhões, subtraindo bilhões dos cofres públicos e da população brasileira necessitada. Na outra ponta, nós temos os agentes corruptos, que, no geral, são conselheiros, ex-conselheiros do CARF, conselheiros que representam a Secretaria da Receita Federal, portanto, o poder público, e principalmente os conselheiros que representam os contribuintes, não é? Porque hoje o CARF ele é paritário, metade dos seus conselheiros vem do serviço público e a outra metade representa os contribuintes, que vendiam sua dignidade em troca de dinheiro, despindo-se da função de julgar para vestirem a toga da vileza, da veleidade e da corrupção. Finalmente, os intermediários, as empresas de consultoria e os escritórios de advocacia, que eram, na verdade, sumidoras do dinheiro derivado da propina e agências de compra e venda de decisões no âmbito do CARF. Por meio desse esquema, senhora presidente, senhores senadores, como nós demonstramos, todos ganhavam. Ganhava a empresa corruptora que via os débitos tributários sendo reduzidos a pó. Um exemplo clássico e que puxa o rol dos exemplos apresentados no relatório é da MMC, a empresa Mitsubishi, que tinha um passivo de aproximadamente 266 milhões de reais e que recolheu ao fisco somente 900 mil. De 266 milhões para 900 mil. Mas somente com empresas de advocacia, apesar de que uma empresa do porte da Mitsubishi ter nos seus quadros profissionais na área do direito e um setor jurídico, como todas as empresas têm, mas ela gastou nesse processo, junto a empresas de advocacia contratadas, as consultorias, as tais consultorias,
que são, no geral, empresas de fachadas, gastou mais de 50 milhões de reais, ou seja, um processo de mais de 260, pagou a terceiros e que, certamente, boa parte desse dinheiro chegou aos conselheiros do CARF, além das empresas intermediárias, 50 milhões, e ao fisco brasileiro somente menos de R$ 1 milhão. Ou seja, por meio desse esquema, como nós procuramos demonstrar de forma clara, simples e objetiva, todos ganhavam. Eu aqui me refiro, ganhava a empresa corruptora que viu os débitos tributários serem reduzidos a pó, inclusive com danos inestimáveis contra as próprias concorrentes que atuavam de forma lícita. Ganhavam os conselheiros corruptos que aumentavam o seu patrimônio com recursos que, na verdade, deveriam ser destinados aos cofres públicos, e ganhavam também os intermediários, cujas empresas de consultoria gerenciavam somas vultuosas. Só quem perdia em todo esse processo, e quem perde, é o erário. Ou seja, a população brasileira, bilhões de reais que deveriam ser pagos a título de tributos e que poderiam, inclusive, ajudar no equilíbrio das contas públicas brasileiras, nunca sequer foram recolhidos. Então, nós temos dois tipos de corrupção. A corrupção que, a partir do momento em que o recurso entra no caixa do poder público e, a partir daí, é desviado, através de atos de corrupção. E a outra corrupção, que é essa que caracteriza as investigações do CARF, que é antes do recolhimento dos recursos, aquela que ocorre antes. Então, os recursos sequer deixam de entrar nos cofres públicos. Logicamente, senhora presidente, pelo tempo que nós tivemos e pelas condições que não são as condições ideais para o desenvolvimento de uma investigação profunda, como requer este caso, então, diante de toda essa caracterização, pensamos nós que caberá à Polícia Federal e ao Ministério Público aprofundar as investigações e dar prosseguimentos aos detalhes descobertos ao longo da CPI, especialmente por intermédio das quebras de sigilo bancário, fiscal e da colheita de depoimentos que ajudaram a entender melhor o funcionamento das quadrilhas que vêm assaltando o CARF. Porém, nós cremos que a Operação Zelotes pode até, no meio do caminho investigativo, encontrar outros problemas que requeram, também por parte tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, investigações. Entretanto, a investigação em relação ao CARF não pode ser comprometida por conta disso, que tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal abram outras investigações, mas que essa operação, denominada Zelotes, que investiga empresas, que investiga as quadrilhas que existem em torno do CARF, que essa investigação continue por parte, sobretudo, do Ministério Público e da Polícia Federal. Porém, o papel da nossa CPI não pode, nós entendemos, ser reduzido à parcela investigativa dos trabalhos. A investigação é uma parte importante, mas a qual a comissão não se restringiu. Os debates, as discussões, as proposições legislativas e sugestões nascidas da CPI certamente servirão para aperfeiçoar, com a urgência necessária e exigida pela sociedade brasileira, o funcionamento do Conselho. Além de uma PEC apresentada pelo presidente da comissão, pelo presidente da nossa comissão, senadora Thaídes, eu apresentei 3 projetos de lei, senhora presidente, 3 projetos de lei muito importantes. Além desses projetos que já estão tramitando, nós estamos indicando a necessidade de que a comissão de juristas, que foi composta pelo presidente Renan Calheiros, uma comissão de alto nível, presidida, coordenada pelo ministro Mauro Campbell, e que a ela foram agregados 3 novos nomes de tributaristas, para que, no âmbito dessa comissão, seja criada uma subcomissão, senadora Ana Amélia, para tratar especificamente desse assunto. E nós temos o entendimento que é preciso que essa comissão de alto nível possa apresentar até o primeiro semestre do ano que vem, anteprojetos que tratem principalmente da construção de um novo Código do Processo Administrativo Tributário, assim como um novo Código Tributário brasileiro, senadora.
Repare, nós precisamos debater um novo e aprovar um novo Código do Processo Administrativo Tributário e um novo Código Tributário. Não conseguimos chegar a um consenso, somente em alguns pequenos pontos, entre eles a necessidade de se acabar a paridade. Mas isso não resolve o problema. A legislação tem que ser inovada, como foi o Código do Processo Civil e tantos outros que nós já o fizemos. Então, essa parte é muito importante. Estamos fazendo sugestões ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, ao Poder Executivo, eu já caminho para as conclusões, para que a gente possa também dar celeridade a outras matérias que aqui tramitam, e entre elas eu quero, nesse minuto que me resta, apenas citar a mensagem 270. Essa mensagem, ela dá caráter legal a um acordo assinado entre o Brasil, o governo brasileiro, e outras 128 nações, no que se diz respeito à troca de informações e transparência internacional. Esse acordo foi assinado em 2011, mas a mensagem ainda está lá, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, senadora. É impossível. A senhora reclamando todos os dias que o Congresso Nacional, Vossa Excelência, senador Paim e tantos outros, que o Congresso Nacional não reunia, portanto, não votava o projeto do Aeros. A mesma coisa o projeto do CARF, estava lá parado, esperando passar essa crise para poder ser votado. E o ano passou e o ano está acabando. E o CARF passou praticamente um ano inteiro sem funcionar. Então, semana que vem nós votaremos o relatório, espero contar com a colaboração dos meus companheiros, meus colegas de comissão, para que seja um relatório muito importante, tanto do ponto de vista de apontar as saídas no caminho legislativo, como as saídas no caminho da investigação. Tive uma grande colaboração de todos os senadores que lá estiveram, mas, sobretudo, do nosso vice-presidente, do nosso presidente, senador Pimentel, que, além de líder do governo no Congresso, era um assíduo frequentador e, com os conhecimentos que tem, nos ajudou muito. Então, eu espero, semana que vem, voltar aqui, na mesma quinta-feira, no mesmo horário, para falar já sobre um relatório aprovado. Muito obrigada, senadora.